Convido a amada igreja para abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura dos versículos do 18 ao 20. Amém, igreja? Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20, que tem por título A Grande Comissão. Agradeço aqui a ajuda e a assessoria dos diáconos, de Amanda e de todos. Antes de lermos o texto, eu gostaria já de início de agradecer a Deus, agradecer a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui nesta manhã, para juntos lermos, ouvirmos, aprendermos a maravilhosa palavra de Deus. E o nosso desejo, irmãos, é que esta palavra possa trazer conforto, consolo, ânimo e avivamento aos nossos corações nesta manhã. Amém? Vamos fazer a leitura, eu vou ler o texto e os irmãos podem ir acompanhando aí com as suas Bíblias. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, por esta manhã. Graças te damos por mais uma vez reunidos aqui em teu nome, para juntos aprendermos de ti. Que a tua palavra, Senhor, ela própria, possa ministrar os nossos corações nesta manhã. Que tu possa, ó Deus, nos deter, Senhor, trazer nossas mentes cativas, ó Pai, a tua palavra neste momento. Abençoa cada servo teu aqui presente, os que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Que tu possas, Senhor, estar nos alcançando com a tua maravilhosa e poderosa palavra neste momento. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos visto, né, ao longo desses domingos, o pastor tem ensinado, tem trazido alguns, né, estudos sobre a teologia do encorajamento. O texto que nós escolhemos, ele também faz parte dessa série, né? Nós podemos assim dizer. Porém, eu gostaria de que os irmãos permanecessem com suas Bíblias abertas. Nós vamos nos deter no estudo de hoje apenas no versículo 20, a última parte, quando diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí nós vamos ver um pouco sobre o poder da presença de Deus. De início, eu gostaria de trazer aqui para os irmãos que existe um hino por título Divino Companheiro, que é da autoria de Luiz de Carvalho. É um hino bem antigo. Eu creio que aquelas pessoas que já têm mais tempo no Evangelho se recordarão. Porém, nós que temos um pouco menos tempo no Evangelho, nós também devemos, eu creio que alguns irmãos se recordam de uma parte, pelo menos de uma parte dessa letra, que diz o seguinte: divino companheiro no caminhar, sua presença sinto logo ao transitar.
Pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Tem outro hino também do nosso cenário, do qual eu gosto muito, o número 137, que fala sobre o rochedo forte. E na sua primeira estrofe, ela vai dizer: constante e firme amparador. Ó Cristo é o nosso abrigo no temporal. Então, esses são hinos, são louvores que traz à nossa memória e traz em nós aquele sentimento de segurança, aquela sensação, aquele bem-estar de que Deus está conosco. E pensando sobre isso, que nós vamos ver alguns pontos hoje sobre o poder da presença de Deus. E aí nós vamos pensar, será que nós precisamos ou não pedir a presença de Jesus? E aí nós vamos ver logo no nosso primeiro ponto, que tem por título a certeza da sua presença. Aqui no texto que nós lemos, que faz parte do contexto da grande comissão, ele diz, o próprio Jesus falando aos seus discípulos, ele diz: eis que estou convosco. Essa é a promessa, a garantia que Deus nos deu aos seus discípulos nesta época e nos dá até aos dias de hoje. Lá em Mateus 1:23, nós vamos encontrar que Jesus está conosco quando o anjo apareceu a Maria para anunciar o nascimento do Salvador. E ele diz: o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. E diante desses textos e de outros que nós veremos, por exemplo, lá em João, então quando Jesus diz aqui: eis que estou convosco, essa é a certeza que Deus nos dá, a mim e a você, de que Ele está conosco. Então nós podemos ter certeza da presença de Deus em todos os momentos. É bem verdade que em momentos de aflições, de grande angústia, de uma dor extrema, na perda de alguém, ou numa situação bem delicada, um diagnóstico de uma doença, nós sentimos, e algumas pessoas até dizem: mas por que eu, Senhor? Mas é bem verdade que essa não é a pergunta para se fazer, mas é fazer como Jó: Senhor, tu destes e tu tirastes, bendito seja o nome do Senhor. Vários textos também mostram que quando nós nos encontramos em situações como estas, a maioria delas, a sua grande parte, é para glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, que nós possamos ter certeza do poder, certeza da presença de Deus conosco, que foi a promessa do próprio Cristo aos seus discípulos e conosco nos dias de hoje. Então, eis que estou convosco, disse Jesus. A sua presença é pessoal. Ele está conosco por intermédio do seu Espírito Santo. Porque nós poderíamos dizer: mas como Ele está conosco? Então, nós sabemos que no momento da nossa conversão,
No momento que nós temos um encontro com Cristo, que nós nos reconciliamos com este Deus maravilhoso, passa a habitar em nós o Espírito Santo. E aí o próprio Jesus, também lá em João, ele diz para os seus discípulos, ele reforça, aqui em Mateus registra essa passagem, que eis que estou convosco, e João também reforça, escreve as próprias palavras de Cristo, quando ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, o que o mundo não o conhece, porque não o recebeu, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí, esse texto é em João 14, do 16 ao 18. Quando Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que não nos deixará sós, mas enviará um outro Consolador. Então, o próprio Cristo é o Consolador, é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E depois que ele subiu aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo para estar, para habitar, para continuar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós aprendemos que Jesus está presente dentro de nós, através do seu maravilhoso Espírito Santo, o nosso Consolador. Ele habita no nosso coração e todos nós que somos convertidos, nós temos esse Espírito Santo. Na nossa conversão, nós fomos selados com este Espírito Santo. Então, essa é a certeza que nós temos e devemos ter, que Deus está conosco, que a presença de Jesus, a sua presença está conosco, através da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. E aí, nós não precisamos orar pedindo a presença de Jesus, mas nós devemos orar agradecendo por a sua maravilhosa presença. Então, nesse primeiro tópico, a certeza da sua presença, nós aprendemos que Deus, que Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está comigo e que está com você. E que desde quando Ele está conosco? A Bíblia mostra que nós, quando nos reconciliamos com Cristo, nós recebemos o selo, nós recebemos o Espírito Santo e somos selados. E é este Espírito Santo que habita em nós, que é o Consolador e que é a presença de Deus conosco. Então, jamais podemos, é do homem o ter medo, o muitas vezes sentir-se sozinho. Quem nunca se sentiu sozinho, mesmo no meio de uma multidão, dentro de casa com a sua família, aqui no templo com os irmãos? Quem, queridos, nunca se sentiu só? Mas esse sentimento é o do medo, é o humano, é da natureza humana. Devemos dar lugar, e sempre que isso acontecer, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, sabendo que não estamos sós, que a presença de Deus está conosco, que o Deus Criador, Jesus, o Salvador, está conosco através do seu Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. Amém? E aí, para encerrar esse primeiro ponto,
além de o Espírito Santo habitar em nós, ser o nosso consolador, e de nós termos a certeza da sua presença conosco, e de não precisarmos orar pedindo a presença, mas dever orar, agradecendo por essa sua presença. Quando o Espírito Santo habitando em nós, nós temos a presença de Deus em nós e ao nosso lado, e ao nosso redor. E Jesus está presente ao nosso lado. Sua presença enche a terra. E nós, por mais que quiséssemos, não podemos nos esconder da sua presença. E nós vamos ver isto lá nos Salmos 139. Gostaria que você abrisse para encerrarmos esse primeiro ponto. Salmo 139, do versículo 7 ao 12, quando o salmista vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. Pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Queridos, a presença de Deus conosco é certa. E Jesus, aqui falando para os discípulos, ele, quando enviou essa grande comissão, foi a sua garantia, foi uma das suas promessas. Eis que estou convosco. Então, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos renovar nossa esperança, sabendo que não estamos sós, mas que Deus é comigo e é com você. Amém? O segundo ponto, nós gostaríamos de pensar um pouco e fazer uma pergunta. Já sabemos que precisamos, não precisamos pedir a presença, porém, agradecer sempre por ela conosco. Mas será que nós podemos perder a presença de Jesus? Será que a gente perde a presença de Jesus? E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que é a constância da sua presença. É importante destacar que que esta grande comissão, que foi o texto primeiro que nós lemos, o texto base da lição, ela está relacionada a constância da sua presença, É importante destacar que esta promessa, ela está relacionada com essa grande comissão, ou seja, está relacionada à tarefa que a igreja deve realizar, que a igreja, a partir daquele momento, ia e tem realizado. Então, quando Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas estas coisas que eu vos tenho mandado, esse ide, ele não é o particípio. O ide aqui no grego, ele não é um imperativo. O imperativo desse texto, nós sabemos que imperativo é a ordem, É quando manda-se, vai, ide, fazei. Então, aqui nesse texto, o imperativo é fazei discípulos. Esse é o imperativo do texto.
Mas o ide aqui, no grego, a sua melhor tradução é indo. Indo. Logo, nós aprendemos que Jesus, a presença de Jesus, ela é indispensável em qualquer momento. Ou no cumprimento dessa tarefa de ir, de fazer e de ensinar, porque nesse contexto, dos versículo 18 ao 20, é bem interessante a sequência dos verbos, né? Ide, fazei e ensinai. Em troca, nós temos o quê? Eis, não temas, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse ir é indo. Então, nós devemos ir sempre. Nós devemos estar indo. E com esse projeto 1+1, nós temos visto que é possível nós estar indo no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos com quem convivemos, nos nossos vizinhos, os nossos familiares. Quando nós falamos do amor de Deus para estas pessoas, nós estamos indo. Fazer discípulo. Então, abra a sua boca, que eu a encherei. Vamos professar, falar, dizer sobre nós, do amor de Deus na nossa vida, para as pessoas. Depois disso, amém, graças a Deus? Não, nós vamos ensinar, fazer discípulos. Nós somos discípulos e vamos fazer outros discípulos. E uma pessoa que está indo, que faz discípulos, ninguém que é enviado, ele vai sozinho. Jesus o acompanha até os confins da terra, até a consumação dos séculos. Quando é a consumação dos séculos? Vários textos, quando Jesus vai falar lá em Mateus das dificuldades, quando nós lemos lá em Apocalipse sobre a volta de Cristo, em João, lá 17, quando Cristo ora pelos discípulos, pedindo a Deus que os livre do mal, mas não os tire do mundo, mas os livre do mal, nós vemos que até os confins do mundo, até a consumação dos séculos, esse é um período que está compreendido desde que Jesus esteve aqui, né? Desde quando ele esteve conosco, subiu aos céus, deixa o Espírito Santo, o Consolador, conosco, até a sua segunda vinda. Isso é o que nós podemos compreender nesse texto, quando fala todos os dias até a consumação dos séculos. É este período. Ou seja, hoje, o dia que estamos aguardando a gloriosa volta de Cristo Jesus. Então, podemos perder a presença de Jesus? Não. A presença de Jesus aqui no próprio texto é constante. A presença de Jesus é constante. Gostaria que vocês abrissem, a igreja abrisse, por gentileza, o Salmos número 23, o versículo 6. Salmos 23, o versículo 6 diz assim, eu vou ler e os irmãos acompanham. Bondade e misericórdia certamente me seguirão quando todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Querido, o primeiro ponto que nós devemos ter é saber que termos a certeza da presença de Deus conosco. Segundo,
saber que a presença de Deus conosco, ela é constante. Quem me separa de Deus é o meu pecado, mas essa presença de Deus em mim é constante. Ainda que a gente peque, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai viver no pecado? Não. Mas quando o que faz separação entre nós e Cristo, entre nós e Deus, são os nossos pecados. Mas o nosso Deus, ele não muda. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que está presente sempre. A nós cabe confessar os pecados e deixar. E nos reconciliar com Deus. Amém? O nosso terceiro ponto, nós vamos ver o poder da sua presença. E lá no versículo 18 do texto que nós lemos, Mateus 28, o próprio Jesus, antes dele fazer a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele começa dizendo aos seus discípulos que toda autoridade e poder lhe foi dada. Toda autoridade e poder lhe foi dada. Dada por quem? Ele recebeu do Pai. Todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então Jesus, ele tem o poder de dar a vida e tem o poder para reassumi-la. Nós vamos ver isso lá em João 10, 18, quando ele diz: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Nós vemos que Jesus, ele tem o poder de perdoar pecados. E aí nós podemos constatar isso lá em Mateus 9, versículo 6, quando ele diz, lembra daquele homem paralítico que os homens o colocaram pelo telhado porque a casa estava cheia? Essa é a passagem. E ele vai dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Mulher, a tua fé te salvou. Então Jesus, ele tem o poder tanto no céu, e autoridade tanto no céu quanto na terra. Poder de dar a vida eterna. E aí nós bem sabemos, morrendo na cruz, vertendo o seu precioso sangue, sem ter cometido pecado algum, ele morreu no meu e no seu lugar para nos dar vida eterna. Ele morreu no meu e no seu lugar para que nós nos reconciliássemos com Cristo e nós não tivéssemos uma morte eterna, mas uma vida eterna. Então Jesus, ele é este Deus poderoso que tem autoridade no céu e na terra e que habita em mim e habita em você. E nós temos e podemos sentir a sua presença sempre e constante conosco. Amém? Ele também tem poder de julgar e de condenar. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Isso está em João 5, 27. E este Deus poderoso, que tem autoridade e poder no céu e na terra, o poder da sua presença nos dá segurança. Então, com o poder da presença de Cristo, nós podemos desfrutar de alguns benefícios, né? Claro que são muitos, porém nós vamos ver alguns. Segurança, né? A presença de Deus, ela significa segurança e proteção.
E aí eu vou recordar aqui com os irmãos uma história bem conhecida nossa, que é Jacó. Nós sabemos que Jacó era o trapaceiro, pegou, ludibriou e pegou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Por conta disso, fugiu dele. E mesmo nesse momento de insegurança e de medo que Jacó passou, lá em Gênesis 28, versículo 15, o próprio Deus vai falar com ele e vai dizer: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou seja, Deus está dizendo: Jacó, eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. Não temas, eu vou estar com você e não vou lhe desamparar. A presença do Deus, queridos, ela traz para nós segurança e proteção. Aquela parábola que Jesus contou sobre o bom pastor, que tinha 100 ovelhas, uma vai embora e ele vai em busca. E na sequência Jesus mostra sobre o pastor, o ladrão, o mercenário. Então, nós percebemos que Jesus, ele é este bom pastor e protege as suas ovelhas. Outro, em que momento? Vamos ver um textinho, João 10, 27 e 29. Jesus diz nesse mesmo texto: eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, nós estamos na mão do nosso Pai. Nós estamos na mão de Deus, de Jesus e do Pai. E de forma nenhuma seremos arrebatados de suas mãos, porque Ele é o bom pastor. Não é por nós mesmos não. É por suas promessas e sua fidelidade. E porque o nosso Deus não muda. Amém? Então podemos ter segurança. E o apóstolo Paulo, ele vai referir lá em Romanos 8, essa segurança que podemos ter firmados no Senhor, caminhando e com o Espírito Santo habitando em nós. Quando ele diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus. Amém, queridos? O poder da presença de Deus, ele nos dá coragem. Quantas vezes nós não precisamos de coragem? Coragem de ir, coragem para vir, coragem para levantar, coragem para caminhar, coragem para prosseguir, coragem para não desistir, coragem para acreditar. E o nosso Deus é o Deus que nos dá coragem. Não é a coragem que o Antônio é preguiça, mas é a coragem de ânimo, é a coragem de não temas, é a coragem de levanta-te e anda. É a coragem que Deus mostrou a Moisés, falou com Moisés quando disse: diga ao povo que marche. E a presença de Deus, querida, ela nos dá, além de segurança, coragem. A presença de Deus, ela significa para nós encorajamento.
tanto na realização de uma tarefa, quanto no cumprimento de uma missão. Eu e você não fomos chamados para enfeitar a igreja. Eu menos ainda, né? Não ia enfeitar mesmo. Mas nós fomos chamados para sermos úteis na casa do Pai, seja no desempenho de uma missão ou no desempenho de uma tarefa. Mas esse é o Deus que nos encoraja a desempenhar missões e tarefas. E o mesmo Deus que nos chama, Ele nos encoraja. E aí nós vamos ver o nosso primeiro exemplo de encorajamento. O nosso primeiro exemplo de pessoa que precisou e foi encorajado pelo nosso Deus, o apóstolo Paulo. Lá em Atos 18, 9 ao 12. Paulo estava em Corinto, desanimado com o trabalho que estava realizando, quando o Senhor o encoraja e diz: teve Paulo durante a noite, isso é o texto, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali, ou seja, era a missão de Paulo naquela cidade, era falar para as pessoas. E ali ainda permaneceu Paulo 1 ano e 6 meses, ensinando entre essas pessoas a palavra de Deus. Então, no momento que Paulo estava temeroso, desencorajado, sem ânimo para falar sobre a palavra, Deus aparece e o encoraja. Isso também aconteceu com Paulo, lá quando ele estava preso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois todo modo, porque deste testemunho a respeito de mim aqui em Jerusalém, tu também hás de fazê-lo lá em Roma. Ou seja, não temas, porque você vai comparecer sim ao imperador romano. E outra pessoa também, em outro momento, que recebeu o encorajamento para o desempenho de uma missão, de uma tarefa, foi Josué. Nós sabemos que Moisés morreu e Deus vai suscitar um novo líder para o povo. E é justamente Josué que faz o povo entrar na terra prometida, a terra Canaã, terra que mana leite e mel. Só que nós conhecemos o livro de Josué. Antes disso, ele teve que derrubar, teve muitas batalhas. Então, nós aprendemos que a presença de Deus, ela nos encoraja na batalha. Ela nos encoraja e nessa luta, em seguida, vem a vitória. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque somos mais do que vencedores em Cristo, aquele que ressuscitou e vive. Amém? Então Deus apareceu a Josué e disse o quê? Josué, filho de Num, ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhe prometi, e eu serei contigo. Lá em Deuteronômio 31, 23, vai dizer: ninguém te poderá, que é o mesmo contexto para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E por último, outro servo que foi encorajado para
se levantar e servir como profeta foi Jeremias, quando foi falar às pessoas que se arrependessem, porque Deus ia destruir aquele templo e elas iam ser cativas. Não era uma missão muito boa de se falar. Jeremias não estava sendo levantado para professar coisas boas, mas para apontar e mostrar o pecado do povo e a sua consequência. E aí Deus diz a Jeremias, em Jeremias 1:8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, que nós possamos, queridos, nos encorajar, sentirmos encorajados pela palavra do Senhor e pelo seu Espírito Santo que habita em nós, sabendo que a sua promessa é que Ele está conosco todos os dias. O outro ponto, né, o poder da presença de Deus, Ele também nos dá conforto. A presença de Deus, ela significa conforto em meio à tribulação. E nós cristãos, nós sabemos e temos experimentado que sempre estamos entrando, saindo ou no meio de uma tribulação. Isso é certo na nossa vida. Tem momentos que a gente está entrando numa tribulação, tem o período, aí a gente sai da tribulação, e tem momentos que a gente está passando na tribulação, está nela. Então, seja no começo, no meio, durante ou no fim da tribulação, Deus está conosco. E essa foi a garantia que Ele deu também para Isaías. Isaías 41:10, quando Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando passares pelas águas, isso aí já é Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nenhuma chama arderá em ti. Então, nosso Deus, Ele garante a nós, as suas ovelhas, Ele nos garante consolo e proteção. E aí nós vemos que o próprio Davi, ele experimentou esse consolo, essa proteção. E no Salmo 23, ele diz no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por que ele não teme? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O poder de Deus também, Ele nos traz direção. Quantas vezes nós precisamos da direção de Deus para fazer isto ou fazer aquilo, para tomar decisões em todos os âmbitos da nossa vida. E Deus, Ele é o Deus que nos dá a direção. Ele esteve, né? Nós podemos relembrar que a presença de Deus, ela significa a direção. E Ele está sempre presente com o seu povo para orientá-lo. E aí nós vemos isso lá em Êxodo, quando o próprio Deus tira o seu povo do Egito. Nós vemos, o pastor, no seu estudo de domingo passado, citou esse texto, que de dia Deus enviou para o povo uma nuvem para guiar aquele povo. E à noite, o povo era dirigido por Deus numa coluna de fogo. E lá em Êxodo 13:21, vai dizer que essa nuvem,
ela simbolizava e orientava o povo a seguir. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantasse, não caminhasse, o povo também, até o dia em que ela se levantasse, o povo também estava ali. Então Deus, ele envia a sua direção. Foi assim no passado e é hoje conosco. Através da sua palavra e da oração, ele nos mostra que caminho andar, que decisão tomar, e sempre vai estar nos guiando. E o próprio Moisés, ele sabia como era importante a direção de Deus para a condução do povo, para a nossa condução, para o nosso caminhar. E lá em Êxodo 33:15, Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Ou seja, Deus, a gente precisa da tua direção. Se não for para tu não ir conosco, então nem faça a gente sair daqui. E nós também precisamos sempre procurar, buscar, ouvir e entender a direção que Deus nos dá. Amém? Para encerrar, nós vemos que o poder de Deus, ele nos dá capacitação. A presença de Deus, ela significa poder ou capacitação espiritual. E para desempenharmos muitas tarefas e para desempenhar uma missão, ou indo, ou fazendo, ou ensinando, nós precisamos dessa capacitação. Nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E Zacarias, lá no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, quando Deus envia, lá em Atos, capítulo 1, que começa que Jesus tem a ascensão de Cristo aos céus, E aí ele diz: não temas, Ou seja, mas recebereis poder. E o texto diz assim, se você quiser abrir para acompanhar, é Atos 1:8. Então, antes de Cristo enviar a sua igreja ao mundo, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele é o poder que, além de nos transformar, que além de nos purificar, perdoar os nossos pecados, ele também nos prepara, ele também nos capacita. E nós vemos isso, por intermédio do seu Espírito, que o cristão vence o pecado e as tentações, e ainda é capacitado pelo poder do seu Espírito. Lá em Gálatas 5:16 diz: digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. 2 Coríntios 3:18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo o Senhor. Então, é o Espírito Santo de Deus, queridos, que nos capacita, que
faz com que a gente reconheça o nosso pecado e ainda com que nós tenhamos força para fugir das tentações. Amém? Para concluir, nós podemos perceber que a promessa de Deus para nós é que Ele está conosco todos os dias, como o texto que nós lemos. Então nós vemos e podemos sentir que a sua presença, ela é certa, ela se cumpre a cada dia na minha e na sua vida. Que a presença do Senhor, ela é constante, nós não perdemos a presença do Senhor. E aí nós vimos o Salmo 23, versículo 6. E que nessa promessa que o próprio Jesus fez aos seus discípulos e faz a mim e a você, Ele está conosco sempre, até a consumação dos séculos. E por essa presença nós temos alguns benefícios. O poder da sua presença traz esses benefícios para nós: segurança, coragem, conforto, direção, capacitação. Amém? E para concluir, sempre que Deus reuniu o seu povo, e nós vemos isso no Antigo Testamento, lá em Números, e vemos nas cartas de Paulo, ele sempre despede o povo com uma bênção, que é a bênção, lá em Números, a bênção araônica, ou bênção sacerdotal. Aqui nas cartas do apóstolo Paulo, como Coríntios, Efésios, Gálatas, nós vamos ver que é uma bênção apostólica. Aqui está a referência do que diz cada bênção, porém, parafraseando as duas bênçãos, eu gostaria de encerrar parafraseando estas duas bênçãos, que diz assim, e é uma bênção bem antiga, essa paráfrase que nós vamos fazer. Diz o seguinte: que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti, para impedir que homens maus e perversos te armem ciladas. Que o Senhor esteja dentro de ti, para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti, para te abençoar. Que assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que te envie ao mundo para viveres uma nova vida até a volta do nosso poderoso Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para orarmos? Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Graças te damos porque tu és um Deus bondoso que sempre estás conosco. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos fortalece, que nos dá conforto, que nos anima, que nos orienta, Deus. Obrigada, Senhor, por sabermos que a tua presença é constante na nossa vida e que podemos desfrutar destes benefícios. Abençoa cada servo teu aqui presente e estes também que estão à distância a nos acompanhar pelas redes sociais. Que a tua bênção, ó Pai, que a tua poderosa bênção nos alcance, Deus, com todas essas benesses, te agradecendo sempre, ó Pai, pela tua presença em nós.
Que tu possa confortar, Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos conforto, consolo para as famílias da nossa cidade que anteontem e ontem perderam os seus familiares. Vem confortar e consolar essas duas famílias, ó Pai, aliás 3. Com essas 3 mortes que houveram, que tu possa estar consolando a família do rapaz, da jovem, e também a família de seu Jorge Menezes, que tu possa estar trazendo conforto e consolo. A nós nos fortalece, nos abençoa, e nós te agradecemos por estarmos sempre conosco. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém.